No mundo de cadeira de rodas, bengalas e morte, às vezes seria difícil ver a glória de Deus. Isto não é o caso nos Estados Unidos, onde o chamado de São Camilo tem sido ver a face de Cristo nos doentes, por mais de 90 anos através da delegação americana em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. O desafio é grande, mas nós estamos nos dedicando mais do que nunca enquanto celebramos o aniversário de 400 anos do nosso fundador. Olá, sou o Padre Pedro, o delegado provincial dos Camilianos aqui nos Estados Unidos e também presidente das entidades camilianas. Como camilianos, nós dedicamos a vida em cuidar dos doentes, vendo neles a face do próprio Cristo, seguindo os passos de São Camilo. E seguindo os passos de São Camilo foi o que me trouxe até Wisconsin, mais especificamente na região de Milwaukee. E estou muito feliz e contente por poder apresentar para vocês um pouco daquilo que somos e aquilo que fazemos aqui. Espero que vocês gostem. A nossa missão nos Estados Unidos começou quando o Padre Miller, procedente da província alemã, recebeu um convite para construir um hospital na região de Baraboo. O Padre Miller considerou a área oferecida aos camilianos inadequada para a construção de um hospital. Por isso, ele dirigiu-se a Milwaukee, onde o arcebispo local ofereceu a ele uma paróquia. Ele aceitou a paróquia temporariamente, mas ele sentiu que não foi para isso que ele veio aos Estados Unidos. Foi quando então Padre Miller comprou 2 pequenas casas que foram transformadas num pequeno hospital para incuráveis. Nossa missão nos Estados Unidos começou com este hospital, que logo tornou-se pequeno demais para atender às necessidades da população local. Então, em 1931, foi adquirido um amplo terreno na região de Wauwatosa para a construção de um hospital moderno com a capacidade para acolher 65 pacientes. Mais tarde, foi decidido transformar o hospital em uma casa de repouso, por volta de 1986. Hoje, temos a capacidade para acolher mais de 500 residentes, desde o que chamamos de Independent Living até o hospice. Embora a então província tenha prosperado, o número de vocações à vida religiosa tem decaído significativamente. Desde que fui nomeado delegado provincial, tive a oportunidade de conhecer mais profundamente a vida dos camilianos nos Estados Unidos. Visitando os arquivos, pude ver uma rica história. E cada vez mais fico impressionado em ver quantas realizações nossos co-irmãos camilianos obtiveram ao longo dos 90 anos de presença camiliana nos Estados Unidos. Houve um tempo em que essa delegação foi província, com mais ou menos 30 religiosos, os quais atuaram em diferentes áreas e em diferentes estados do país. Atualmente, a província americana passou a ser delegação da província camiliana brasileira. Hoje, continuamos a mesma missão, entretanto, com um número reduzido de religiosos. Alguns dos nossos religiosos são missionários, servindo na Geórgia, no sul dos Estados Unidos e no Haiti, e alguns servindo como capelões em Boston e em Pittsburgh. A maioria dos religiosos encontram-se em Milwaukee, atuando no campus San Camilos. Alguns dos nossos religiosos são idosos, aposentados e enfermos. Hoje somos um total de 15 religiosos, dos quais 2 estão aqui temporariamente, a fim de estudar CPI e atuar na capelania.
Um vem da Índia e o outro da Nigéria. Como vocês podem ver, somos uma comunidade bastante internacional. Eu sou Rick Johnson e tenho o grande privilégio de servir como diretor executivo no campus São Camilo. Eu trabalho nesta entidade camiliana há 27 anos e posso dizer honestamente que eu amo meu trabalho. Eu posso assegurar que cada dia tem sido diferente, nunca é o mesmo. Quando perguntamos aos nossos colaboradores o motivo pelo qual eles escolheram trabalhar no campus São Camilo, a resposta é unânime. Quando eles voltam para suas casas, eles se sentem recompensados por terem feito a diferença na vida daqueles a quem eles servem. Os valores camilianos exercidos pelos nossos funcionários têm possibilitado a celebração dos 90 anos de serviço nos Estados Unidos. Hoje, o São Camilo é um dos campos mais abrangentes em termos de cuidados continuados. Mais de 540 colaboradores fornecem serviços para o Independent Living, Assisted Living, Memory Care. Prestam também ajuda domiciliar através de uma agência de trabalho certificada e privada, Home Care. A Casa de Repouso, Nursing Home, oferece tanto reabilitação a curto prazo quanto serviços de cuidado a longo prazo. I'm constantly learning, and I like being part of the whole. I love part of the development process. San Camilo and St. Camillus have grown over the years' time, and I've been a part of all that development and the planning. So I really enjoy being part of that development. And operations, I love the operations. And bringing the services, improving services, taking suggestions, how can we be better? How can we better serve people? You know, we can always improve, and that really keeps me going. So we had a large event going on, and there was a married couple who both were experiencing some frailty, and the husband fell in the atrium area, and she was in a wheelchair. Father O'Donnell, who was our provincial at the time, was also at this event, as some of my other staff, and we needed to get them back, get the assessment on him with the nurse, get them back to their apartment, help them get settled. Actually, we helped them get ready for bed and got all tucked in, and we stood in their bedroom, and the wife called out to Father O'Donnell, and she said, "Father, could you do a favor for us? Could you say a good night prayer?" So myself and my staff that was there and the nurse, we stood with Father O'Donnell around their bed and said a good night prayer and blessing for them. And that is something that memory will never leave me. To be that connected to people, that involved in their life in a very personal way, is truly an honor. Nós estamos muito orgulhosos porque a nossa Casa de Repouso recebeu qualificação 5 estrelas. Apenas 18% das casas de repouso nos Estados Unidos atingiram esse nível. O campus São Camilo está nas páginas do jornal US News and the World Report como sendo uma das melhores casas de repouso do país. A nossa assistência domiciliar e unidades de cuidados paliativos receberam acreditação ouro da Agência Nacional Joint Commission para provedores de cuidados de saúde. Como resultado de tudo isso, o campus São Camilo tem uma das mais altas taxas de ocupação em todos os serviços que são oferecidos. Essa reputação de ser líder em qualidade de serviços prestados aos idosos faz com que o São Camilo olhe para o futuro com grande entusiasmo e expectativas. Everyone has psychosocial needs. Basic psychosocial needs are love, respect, and dignity. Psychosocial needs for our residents could be physical needs, emotional needs, maybe they lost a loved one, need some extra support, counseling, one-on-one, and also spiritual needs. You know, whatever their faith, religion is,
that we help meet those needs. If it's taking a mass, arranging, a meeting with their minister, priest. But I feel that I make a difference in the lives of my residents, and that I'm a good advocate for them and help them meet their needs and their goals on a daily basis. When residents come into memory care and they're in different stages of dementia and ultimately Alzheimer's, they lose that connection with the outside world. It just makes you feel that everything you have done is done for a reason. And that is to provide hope for these residents that there is still something they can still do. And that is so critically important in being a chaplain on this campus, to bring out what residents still can do. I absolutely love it. I don't really consider this a job. I consider it a vocation. And I don't consider it coming to work every day. I consider it coming home to mom and dad. Because all these residents here invite me into their homes. Their apartments, their rooms are their homes. And I'm so blessed to be invited into their homes. So it's a wonderful vocation. Home care is when you take a client and their family and you follow them to their home and help them maintain their highest level of independence and maximum functioning in their home after their illness. It would be skilled nursing, private duty nursing, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, care management, which is a social worker, a home health aide, and a homemaker companion. The homemakers are not covered under skilled nursing, but those are under our supportive agency, and those are privately paid if somebody would like someone to take them shopping or do their laundry or just be a companion. I have a lot of compassion and empathy for the elderly, and it makes you feel good to know that you help somebody reach their goal. And I hope that somebody someday will help me reach my goal. So. Mas no fim das contas, o mais importante é visitar os lares das pessoas, sejam eles onde for, e prover toda a assistência, tratamento e serviço que eles precisam. Eu acredito que isto é a face de Jesus, e nós podemos tocar a face de Jesus a cada interação que nós temos com os residentes. Isto é uma recompensa incrível. Não são todos os trabalhos, em minha opinião, que te dão a oportunidade de realmente se envolver com alguém nesse nível. I do a variety of things. Bem, eu faço uma variedade de coisas. Trabalho no hospice, na assistência a longo prazo e ambulatorial. Eu vejo diferentes casos que variam de idosos independentes aos que estão adoecendo e aos que estão no hospital sendo torturados com agulhas, tomografia computadorizada e ressonância magnética, as quais não são necessárias para pessoas de 90 a 100 anos de idade, e aos que estão voltando para cá para ficar e melhorar a funcionalidade com empatia, com fisioterapia, com serviços sociais, com espiritualidade, com tudo isso. Você sabe, eu sempre examino pacientes como um todo, uma abordagem holística. Meus alunos que estão comigo o dia todo me dizem: você sempre está falando, observando e examinando de uma maneira holística. Mas você tem que ter uma conexão humana com seus pacientes, um relacionamento de confiança. Você tem que ser humano, ter paixão, empatia, ser um conselheiro, amigo, ser tudo isso. E por último, ser um médico. It's like a training program. É como um programa de treinamento. Nós estamos falando de estagiários de medicina, de capelães militares. Então, isto é um programa teológico, espiritual e psicológico, que na verdade é exigido que os seminaristas da maioria das denominações religiosas realizem antes de eles serem ordenados. Mas é claro que o programa também está disponível para pessoas que já são ordenadas. Todas as denominações e grupos religiosos participam deste programa e eles precisam concluí-lo antes de serem ordenados. Bem,
Há uma combinação de classes acadêmicas com visitas aos residentes no campus São Camilo. Eles também fazem visitas ao hospital aqui bem próximo a nós. Quero dizer que os estudantes de pastoral clínica falam sobre morte, sofrimento, perda, doença de Alzheimer, como lidar com os idosos e demais coisas desse tipo. This is their place where they're living. Assim, nós temos que respeitá-los por aquilo que eles são. Este é o lugar deles, onde eles vivem, e temos que dar a eles a dignidade que eles merecem. Mas também, ao mesmo tempo, ser empáticos, fazê-los saber que você está entendendo o que eles estão dizendo, que você os está ouvindo, sem diminuí-los. Essencialmente, esta é a parte mais importante da pastoral da saúde com os residentes e as famílias. Também, os funcionários deverão ser capazes de escutar sem emitir julgamentos, deixá-los à vontade. Mas a parte mais importante do nosso ministério e missão com nossos residentes, particularmente se eles estão passando para a eternidade, é eventualmente levá-los a refletir sobre qual é a relação deles com Deus. E como é que esse relacionamento com Deus está sendo manifestado nas vidas deles. Como podemos ajudá-los a melhorar de alguma forma esta relação? Basicamente, nós fornecemos os meios para que, através dos nossos variados ministérios, sejam eles missas, sacramentos, estudos bíblicos, rosários, independente do que seja, tudo isso está disponível para os ajudar a aprofundar a relação deles com Deus. Isso é muito importante. I'm sort of like St. Camillus. I had a conversion, not only to Catholicism from being here, for volunteering for 14 years, but just the fact that I was always a follower, I was never a leader. This place has done wonders for me. This is where my heart is, and this is what I love doing. The Holy Spirit came to me twice here, once to become a Catholic, once to become the president. That's really what it's all about. A Fundação Ordem de São Camilo é o braço que capta recursos para que os St. Camillus Campus tenham condições de realizar sua missão. Ela ajuda residentes que não têm recursos financeiros próprios e não podem pagar suas taxas. Por meio do seu trabalho e eventos para arrecadar dinheiro, a Fundação auxilia a missão e as necessidades básicas dos padres e irmãos. O brechó, presente no campus, é uma maneira que os residentes e visitantes ajudam na promoção da missão da delegação norte-americana. A SOS Doctors é um braço da Canadian Task Force, que opera sob os cuidados da delegação nos Estados Unidos da América. Ela desenvolve suas atividades em uma rede de ajuda internacional ligada à Ordem de São Camilo. É composta de camilianos e colaboradores, leigos, leigas, padres, diáconos, religiosos e religiosas que prestam serviços em áreas afetadas por desastres naturais e humanos. É uma alegria para mim ver o trabalho que a nossa ordem realizou e continua realizando aqui nos Estados Unidos. Nosso carisma é um verdadeiro presente que Deus nos deu para testemunharmos ao mundo o amor sempre presente de Cristo para com os enfermos. E nós somos chamados a continuar essa missão seguindo o exemplo do nosso fundador. Todos os serviços que vocês viram neste vídeo são realizados com a ajuda dos nossos colaboradores leigos e estão em sintonia com o carisma camiliano. A cada dia estamos sendo desafiados a expandir a nossa missão por aqui e por isso estamos abertos a uma maior colaboração com a província camiliana brasileira. Ao celebrarmos os 400 anos da morte do nosso fundador, continuamos firmes e entusiasmados. Por isso,
Sintam-se bem-vindos à nossa delegação camiliana nos Estados Unidos, na certeza de que o melhor está por vir. Rezemos para que a nossa missão continue sempre com mais coração nas mãos.